A Terra esconde segredos tão estranhos que parecem cenas de outro planeta, desde cavernas de mármore brilhantes no Chile, até vulcões congelados na Antártida e até mesmo as imponentes colinas de chocolate das Filipinas. Bem-vindo a um novo vídeo. Hoje estamos descobrindo 12 dos acidentes geográficos mais misteriosos da Terra. Esses lugares não parecem apenas saídos de uma fantasia. Eles vêm com histórias, lendas e ciência que são quase selvagens demais para serem verdade. Se você gosta desse tipo de conteúdo, inscreva-se em nosso canal. É grátis. Agora, vamos começar. Número 12. Catedral de Mármore, escondida ao longo das margens selvagens do Lago General Carrera, no Chile, encontra-se uma maravilha natural esculpida pela passagem do tempo. A Catedral de Mármore. Estas impressionantes cavernas não foram formadas durante a noite, mas foram moldadas ao longo de mais de 6.000 anos pela água e pelos movimentos glaciais. Transformando-as em uma obra-prima da natureza ao amanhecer, estas cavernas tornam-se mágicas ao pôr do sol. A brilhante cor turquesa dos lagos. A água reflete a luz do sol lançando um azul brilhante. As sombras nas paredes lisas de mármore parecem um show de luz natural. Tudo isso torna cada visita única e faz com que o lugar pareça outro mundo. Chegar à catedral não é tão simples quanto caminhar. Para subir, você precisará ir de caiaque ou barco saindo da cidade vizinha. No verão, o nível da água fica alto devido ao degelo das geleiras, que expõem partes das cavernas. Mas quando chega o inverno, a água cai e revela áreas que ficam escondidas a cada estação. Esta é uma nova visão deste lugar impressionante, combinando mármore polido, água azul cristalina e a forma como a luz dança. Tudo parece um sonho tornado realidade, mas quando parece que a natureza não consegue superar a deslumbrante catedral de mármore, a história leva-nos a algo ainda mais inspirador. Imagine uma formação enorme e imponente como um guardião sobre a terra envolta em mistério e lenda, com cavernas brilhantes e esta maravilha colossal. Número 11. Torre do Diabo. A Torre do Diabo se eleva a 2.710 pés acima do sino. O Rio Forte, no estado de Wyoming, abriga uma formação semelhante à Devil's Tower, uma rocha gigante que não é apenas um espetáculo visual, mas também envolta em mistérios naturais e culturais. Os cientistas dizem que se formou há milhões de anos, quando a rocha derretida foi empurrada para cima e arrefecida, criando a sua estranha forma colunar. Devido à sua forma, foi nomeada o primeiro monumento nacional dos Estados Unidos em 1906. Mas para muitas tribos nativas americanas das planícies, a Torre do Diabo é muito mais do que apenas uma maravilha geológica. Eles a veem como um lugar sagrado, onde podem encontrar o espiritual e natural mundo. Se você visitar a torre em junho, poderá sentir essa conexão ainda mais à medida que as tribos se reúnem para cerimônias repletas de profundo significado e tradição. Junho também é um bom mês para escaladores que viajam de todos os lugares para testar suas habilidades nas encostas íngremes da torre e homenagear a importância sagrada do local. O Serviço Nacional de Parques pede a AOEs escaladores que façam uma pausa durante esse período. No entanto, conciliar a sua utilização cultural e recreativa tem levado a discussões contínuas. No topo da torre plana, você encontrará pequenos animais como esquilos e pássaros que fizeram suas casas, mas são as laterais estriadas imponentes que causam a maior impressão, deixando escaladores e visitantes maravilhados. Ao estar sob esta enorme estrutura, você não pode deixar de se perguntar que outros segredos poderiam estar escondidos em sua pedra antiga, justamente quando você pensa que esta maravilha vulcânica é difícil de descobrir. A próxima parada leva você a uma terra congelada, onde o gelo e o fogo se encontram de uma forma que você nunca esperaria. Número 10. Torres de gelo do Monte Erebus. O Monte Erebus, na Antártida, é diferente de qualquer outro vulcão da Terra, medindo entre 3,6 e 48 metros de altura. Apenas um vulcão ativo esculpe maravilhas congeladas aqui no continente mais frio do mundo. O vulcão cria chaminés de gelo que se erguem contra os ventos gelados.
Estas estruturas, chamadas feraus, formam-se quando gases quentes do vulcão entram em contato com o ar congelado e congelam quase instantaneamente. Imagine imponentes chaminés de gelo, algumas com até 18 metros de altura, com nuvens de vapor subindo do topo enquanto o sol se põe. O vapor brilha no crepúsculo, criando uma cena que parece saída de um filme de ficção científica. Sob essas geadas, as torres do vulcão criam cavernas que levam a um submundo misterioso e quase alienígena. Mas isso não é tudo que o Monte Erebus tem a oferecer. Sua cratera abriga um dos poucos lagos de lava permanentes da Terra, ao contrário da maioria dos vulcões, onde o magma permanece escondido sob a rocha. O lago de lava derretida está sempre visível, borbulhando e agitando-se como um coração em chamas exposto ao ar livre. Os cientistas enfrentam algumas das condições mais extremas do planeta para estudar este lugar incrível, com temperaturas caindo até 5 graus Fahrenheit e tempestades de neve assolando a área. Eles utilizam equipamentos especiais, como sismômetros e câmeras, para descobrir os segredos dos árabes. Poucos lugares na Terra são tão extremos ou fascinantes como estas espirais geladas de fumo. Justamente quando você pensa que a beleza gelada da Antártica não pode ser superada, o Monte Erebus aparece. Número 9. Pamukkale, conhecido como Castelo de Algodão. Este lugar parece uma fortaleza coberta de neve, mas oferece um abraço caloroso e acolhedor. Localizado nas montanhas turcas de Pamukkale. É um patrimônio mundial da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, que se formou ao longo de milhares de anos. Seus terraços brancos não são feitos de neve ou gelo, mas de ricos depósitos minerais deixados por fontes termais. Esses terraços se estendem por mais de 2.700 metros e têm piscinas de água azul brilhante caindo em cascata pelas laterais. É uma maravilha natural que também parece assim. Número 8. Caverna de Fingal. A viagem agora atravessa o mar até a costa acidentada da Escócia. Na pequena ilha de Staffa fica a Caverna de Fingal, uma impressionante caverna marítima que parece uma catedral feita de pedra. As suas imponentes paredes são revestidas por colunas de basalto formadas por antigas torrentes de lava e moldadas pela natureza. A caverna se estende por cerca de 76 metros na rocha vulcânica e sua beleza não se limita ao seu formato único. A caverna é famosa pela sua acústica assustadora, pois o som do mar ecoa como uma melodia e cria uma experiência quase mágica quando as ondas batem nas suas paredes. Estas colunas hexagonais de basalto formaram-se há cerca de 60 milhões de anos, quando a lava arrefeceu e rachou. Quase parecem obra do homem. O resultado é uma obra-prima natural que inspirou inúmeras histórias e lendas. A Caverna de Fingal está até ligada à Calçada dos Gigantes na Irlanda. Tem as mesmas origens vulcânicas e uma história repleta de mitos de gigantes e feitos heróicos. Ao longo dos anos, também divertiu artistas, poetas e músicos. O compositor Felix Mendelssohn ficou tão comovido com sua beleza que escreveu uma famosa peça musical, a Abertura Herdes, inspirada em sua visita. Escritores como Tennyson também se deixaram levar pela imaginação deste lugar incrível. Mas a Caverna de Fingal é apenas parte da história. Número 7. Calçada dos Gigantes. A uma curta distância da Caverna de Fingal, do outro lado do oceano, fica a Caverna do Gigante, localizada na Irlanda do Norte. Esta maravilha natural assemelha-se a um enorme caminho de pedra que leva ao mar e é composta por cerca de 40 mil colunas de basalto que se encaixam com perfeita simetria. É mais uma dádiva da atividade vulcânica criada há milhões de anos, quando a lava esfriou e se rachou nessas formas incríveis. Mas a ciência não é a única explicação, pois, segundo a lenda, foi construída por um gigante irlandês chamado Fin Mu.
A história conta que Finn criou a ponte para atravessar o mar e enfrentar o seu rival escocês, que fica entre estas colunas imponentes. Por isso não é surpresa que esta história mítica tenha criado raízes aqui. A Calçada dos Gigantes não é apenas famosa pelas suas lendas, mas também pela sua beleza incomparável, com vistas incríveis da costa e do mar que se estendem além das suas colunas. Desde pequenos degraus até formações imponentes, tudo é uma maravilha da geologia e um símbolo do patrimônio natural e cultural da Irlanda. Seja qual for o seu interesse, ciência ou histórias, este lugar deixará uma impressão duradoura em você. Visitantes vêm de todo o mundo para percorrê-la, explorar seus segredos e desfrutar de vistas impressionantes. As maravilhas da natureza não param na Calçada dos Gigantes. Número 6. Chaminés de fadas. Estas imponentes formações rochosas em forma de cogumelos gigantes fascinam viajantes e cientistas há séculos, mas não se deixe enganar pelo seu nome mágico. Não são o lar de fadas míticas. As chaminés de fadas foram formadas pela natureza há milhões de anos. Na região da Capadócia, poderosos vulcões entraram em erupção, cobrindo a terra com espessas camadas de cinzas vulcânicas. Com o tempo, as cinzas endureceram numa rocha macia, o vento e a chuva moldaram-na, e com o passar do tempo, eles trabalharam a sua magia, esculpindo lentamente estas altas estruturas semelhantes a chaminés que agora se elevam acima do fundo do mar. Algumas dessas chaminés medem até 40 metros e permanecem como guardiãs silenciosas da história antiga da Terra. Mas a mais abaixo da superfície, literalmente, já que a arqueologia encontrou fósseis de criaturas marinhas enterradas. As camadas vulcânicas demonstram que esta região seca já foi coberta por um vasto mar antigo. O que torna as chaminés de fadas ainda mais especiais é a forma como os humanos as utilizam há séculos. A população local esculpiu casas, igrejas e até cidades subterrâneas inteiras na terra. Rocha macia e resistente, estes abrigos rochosos têm fornecido proteção e abrigo durante inúmeras gerações, combinando o trabalho da natureza com a engenhosidade humana. As chaminés de fadas são muito mais do que rochas únicas. Escondidas estão histórias de forças vulcânicas, mares antigos e vidas de pessoas que encontraram uma maneira de prosperar. Esta é uma paisagem que inspira admiração e admiração. Número 5. Montanhas Tianzi. Bem-vindo às Montanhas Tianzi em Jiang, China, um lugar onde a criatividade da natureza atinge novos patamares. Essas incríveis torres de pedra são diferentes de tudo na Terra. Elas se erguem abruptamente do solo e desaparecem na neblina. A história das Montanhas Tianzi remonta a cerca de 400 milhões de anos atrás. Os picos são feitos de arenito do tamanho de 1 litro e, ao longo de milhões de anos, o vento e a água os esculpiram em pilares imponentes. Cada pico parece único, quase como se estivesse vivo, com suas bordas irregulares e formas misteriosas. O mais alto deles é o Pilar Tianzi, que fica a impressionantes 10 a 15 metros acima do nível do mar, perfurando as nuvens como um arranha-céu da natureza. Sua cratera abriga um dos poucos lagos de lava permanentes da Terra, ao contrário da maioria dos vulcões, onde o magma permanece escondido sob a rocha. O lago de lava derretida está sempre visível, borbulhando e agitando-se como um coração em chamas exposto ao ar livre. Os cientistas enfrentam algumas das condições mais extremas do planeta para estudar este lugar incrível, com temperaturas caindo até 5 graus Fahrenheit e tempestades de neve assolando a área. Eles utilizam equipamentos especiais, como sismômetros e câmeras, para descobrir os segredos dos árabes. Poucos lugares na Terra são tão extremos ou fascinantes como estas espirais geladas de fumo. Justamente quando você pensa que a beleza gelada da Antártica não pode ser superada, o Monte Erebus aparece. Número 3. O Olho do Saara. Agora, a viagem leva-nos a um dos lugares mais desconcertantes do planeta, na Mauritânia, o Olho do Saara, também conhecida como Estrutura Richat. Esta gigantesca formação circular é tão grande que pode ser vista do espaço com um diâmetro de 30 metros.
Parece um alvo gigante no meio do deserto. Durante anos, as pessoas pensaram que o olho era o resultado da queda de um meteorito, mas os cientistas descobriram sua origem. O olho não foi formado pela queda de um meteorito, mas sim a sua história começa há milhões de anos, na época dos dinossauros, quando forças tectônicas subterrâneas empurraram a Terra para cima. Ao longo de milhões de anos, o vento e a chuva esculpiram a Terra em anéis que hoje são famosos. As camadas rochosas dos olhos incluem quartzito duro. Ele também contém rochas sedimentares mais macias que sofreram erosão em taxas diferentes para criar sua forma icônica. Mas como acabou sendo um círculo tão perfeito, é um mistério que os cientistas ainda estão tentando resolver. Alguns acreditam que a atividade vulcânica pode ter desempenhado um papel, já que o olho está cheio de rochas vulcânicas, como gabros e carbonatitos. A área também apresenta falhas que sugerem um passado dramático e violento, em que a Terra foi dividida. O que torna o olho ainda mais impressionante é a sua localização. Destaca-se corajosamente contra as areias planas e áridas do deserto circundante, que se elevam até 200 metros acima do solo. Em alguns lugares, parece um marco gigante deixado por uma civilização antiga. Na verdade, tem sido utilizado como ponto de referência para missões espaciais devido ao seu óbvio destaque visto de cima. O olho do Saara é tão misterioso quanto belo e continua a provocar admiração e levantar questões, justamente quando você pensa que as criações da Terra não poderiam ser mais incomuns. Número 2. Floresta de pedras na China. Imagine entrar em um mundo onde as árvores foram substituídas por gigantescos pilares de pedra. Parece a floresta de pedra da China, na província de Yunnan. Este extenso labirinto de imponentes formações calcárias parece algo saído de um filme de ficção científica, estranho, sobrenatural e inspirador. A história de como a floresta de pedra começou há mais de 200 milhões de anos deixará você sem palavras. Toda esta área estava coberta por um mar raso. Com o tempo, a Terra foi empurrada por poderosas forças tectônicas e o calcário ficou exposto ao S-elementos. O vento e a água esculpiram o calcário em picos e torres pontiagudas, que agora lembram uma floresta de árvores de pedra. Estas formações adquiriram a forma atual graças a milhões de anos de erosão. Não só as rochas são especiais, mas também o meio ambiente. A floresta também abriga plantas e animais únicos, tornando-a um refúgio para os amantes da natureza e cientistas. Mas não se trata apenas da natureza, pois este lugar também tem um profundo significado cultural. Lendas locais contam histórias fascinantes sobre como a floresta de pedra foi formada, dando-lhe um ar de mistério, já vivenciando paisagens incríveis. Visitantes de todo o mundo vêm explorar suas trilhas sinuosas e maravilhar-se com suas imponentes formações rochosas. Caminhar por este labirinto de pedra parece transportar-nos para outra dimensão. As imponentes torres de calcário da Floresta de Pedra são uma obra-prima da erosão. Número 1. Colinas de chocolate. Agora, imagine essas colinas se estendendo até onde a vista alcança. Você pode ver como elas mudam de um verde exuberante para um marrom profundo, dependendo da estação. Bem-vindo ao Chocolate Hills, no coração da ilha de Bohol, Filipinas. Esta paisagem deslumbrante, que cobre aproximadamente 20 milhas quadradas, é composta por mais de 1.200 colinas perfeitamente em forma de cone, embora alguns digam que existem até 1.776. Durante a estação seca, a grama verde nas colinas fica marrom chocolate, o que faz com que pareçam trufas gigantes espalhadas pela terra. Essas colinas não são apenas bonitas, mas também um quebra-cabeça que fascina cientistas e moradores locais há gerações. Os geólogos acreditam que as colinas do chocolate se formaram há milhões de anos. Quando esta área estava submersa, os antigos depósitos de calcário foram lentamente moldados pela erosão hídrica, deixando para trás as colinas em forma de cone que vemos hoje. Mas esta não é a única explicação. As lendas locais acrescentam um toque de magia à história.
Uma conta que as colinas foram formadas durante uma batalha entre dois gigantes que atiraram pedras e sujaram um ao outro, mas acabaram fazendo as pazes e as colinas foram deixadas para trás como prova de sua luta épica. Outra história conta a história de um gigante sofrendo por um amor perdido, cujas lágrimas criaram as colinas para os aventureiros. As Colinas do Chocolate oferecem mais do que apenas boas vistas. Subir os 214 degraus até o complexo recompensa você com vistas deslumbrantes desta paisagem surreal. As colinas são cobertas por uma grama dura chamada grama Kong, que as mantém limpas durante todo o ano. Quer se trate de ciência ou lenda, as Colinas do Chocolate são imperdíveis e são facilmente acessíveis por ferry ou avião para Bohol. Elas são uma combinação perfeita de maravilhas naturais e narrativas mágicas que mostram como a natureza pode ser criativa justamente quando as colinas de chocolate parecem a maravilha mais doce do planeta. Chegamos ao final deste vídeo. Diga-nos a sua opinião na caixa de comentários. Se você gostou do vídeo, dê um like, inscreva-se e não esqueça de ativar o sininho para não perder futuros vídeos como esse. Até a próxima!